Que alegria, queridos, podemos estar nesta manhã, primeiro culto de maio, mês da família, onde nós vamos estar tendo estaremos tendo um tempo muito especial durante esse mês. E está sendo um tempo diferente em família, e hoje nós vamos falar sobre família. E nós temos algumas realidades. Algumas pessoas estão tendo um tempo de família que nunca tiveram. Outras estão conhecendo. Já viu aquela história do casal tá tanto tempo junto que não se conhece? Então, tem muita gente que está conhecendo o esposo, a esposa nesse tempo. E tem pessoas que estão sentindo falta da família, seja por uma fatalidade, seja por algumas decisões que tomaram no passado, mas independente da situação que você está vivendo. Hoje eu quero levar você a fazer um raio-x da sua história, fazer um raio-x do seu coração, fazer uma avaliação de como você tem vivido em família. Porque eu creio, Deus tem algo para falar ao teu coração em relação à sua família. Eu queria desafiar você a entrar comigo nessa jornada que nós vamos avançar hoje, estudando a vida de um homem extraordinário, José do Egito. Um homem conhecido, um homem que teve tantas experiências, com histórias conhecidas, mas eu quero levar você numa perspectiva diferente, para que você entenda qual que é o propósito de Deus para a sua família. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá em Gênesis 45. E nós vamos estudar um pouquinho, aí o desafio é nós tentarmos entender, realinhar, restituir o propósito de Deus para a nossa família. E nós vamos ler um texto que está lá em Gênesis 45. Abra lá sua Bíblia, se reúna a sua família. Nós vamos estar meditando sobre esse texto e trazendo toda a história desse homem de Deus, refletindo um pouco sobre os ensinamentos que José nos traz, como ele enfrentou as provações, como ele viveu o projeto de Deus para ele e para a família dele. Vamos ler Gênesis 45, a partir do versículo 4. O texto nos diz assim: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que você vendeu no Egito. Agora não se aflijam, nem recriminem por terem vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos da fome da terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês quem me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Venha para cá, não demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim, tu, os seus filhos e todos os netos, as tuas ovelhas, os teus bois e os teus bens. E no versículo 11, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Pelo contrário, tu e sua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. José, que realmente foi um homem tremendamente usado pelo Senhor naquele tempo. Todos nós temos uma história. Todos nós nascemos numa família, uns com pai e mãe, outros só com a mãe, outros só com o pai. Uns nasceram, já ficaram órfãos logo após o nascimento, outros cresceram numa família estruturada. E quando nós olhamos para a vida de José, José ele teve uma família totalmente desestruturada. Ele, 11º filho de Jacó, era filho preferido, filho predileto. Os irmãos, porque o pai agradava mais a ele, a palavra fala que eles odiavam a José, eles tinham ciúme de José, certo? Aí José ali aos 17 anos, ele é vendido pelos irmãos aos mercadores egípcios, que levam ele para o Egito. Lá ele é escravizado, ele é vendido como escravo. De repente ele é comprado por Potifar, um capitão da guarda do faraó. E esse capitão começa a confiar nele, começa a dar muitas oportunidades para ele. E de repente ele é assediado pela mulher de Potifar. Ele foge, ele não quer quebrar um princípio, ele não quer quebrar sua integridade com o Senhor. E isso gera uma acusação injusta, ele é preso. Na prisão, ele decifra ali sonhos de um copeiro, de um padeiro, e isso gera consequência. Aqueles homens eles saem dali, esquecem de José na prisão, ele é esquecido.
Mas só que Deus não esqueceu de José. 2 anos depois, o faraó manda chamar ele interpreta um sonho de faraó, e ali ele é colocado numa posição de destaque naquele país. De repente você está aí pensando e parece que Deus se esqueceu de você. Parece que você está vivendo um deserto onde na sua família você está vivendo um caos. Mas eu quero te dizer, assim como Deus não esqueceu de José, Deus também não se esqueceu de você. O que você precisa é abrir os seus olhos para enxergar o que Deus tem como propósito para a sua vida e para a sua família. E aqui o texto que nós lemos é o momento onde ele se revela aos irmãos, e ele manda buscar o pai dele, e estava no meio de uma crise, no meio de uma fome. Deus estava restaurando a vida de José no meio de uma grande crise, de uma grande provação para aquele país. Deus parou aquele mundo, as pessoas estavam vendendo seus bens para poder comer, entregaram tudo ao Egito. Mas Deus parou o mundo naquele tempo, porque Deus tinha um propósito para aquele povo. Deus tinha um propósito para o povo, para a família de José. E eu pergunto para você, por que Deus parou o mundo agora? Será que não foi para você restaurar a tua família? Para você realinhar o propósito da sua família? Eu falo assim, Deus parou o mundo para mim. Queridos, Deus parou o mundo, e agora? O que eu vou fazer com isso? José usou aquele momento para poder restaurar. Deus usou aquele momento que ele parou o mundo para restaurar a família de José. E de repente você vai perceber que Deus parou o mundo agora, para ser o antes e depois da pandemia. Antes da pandemia, eu vivia uma família desestruturada, uma família com relativismo, sem a presença de Deus, vivendo em brigas, vivendo em discórdia. E agora, após pandemia, porque Deus parou o mundo, eu vou viver uma família honrando a minha esposa, honrando o meu esposo, investindo na vida dos meus filhos. Deus parou o mundo para você. Deus parou o mundo para restaurar a sua família, para realinhar o propósito da sua família. Então, queridos, não perca a oportunidade de viver um novo tempo. Quando nós olhamos nesse momento onde José pede para que o pai seja trazido ao Egito, veja lá no versículo no 46, capítulo 46, 3. Eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Nós vamos ver que para viver o propósito em família, precisamos decidir não deixar o passado destruir o potencial de futuro para as nossas vidas. No versículo 5, ele vai dizer ali, agora não se aflijam, nem discriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O que está acontecendo? José teve um passado onde marcas foram criadas no coração dele, mas ele não deixou que essas marcas do passado frustrasse o potencial que Deus tinha de futuro para a vida dele, para a vida da família dele. Deus tem um futuro extraordinário para a sua família. Deus tem um potencial extraordinário para a sua família. E será que as experiências do passado em família têm paralisado a sua história? Eu não sei como é que foi sua vida no passado. Eu não sei qual marca que você teve da tua infância, da tua juventude, da tua adolescência. As tuas marcas do passado em família têm paralisado o potencial de futuro para a sua história. Tem paralisado o potencial de futuro para a sua família. De repente você foi criado numa família onde a mentira é muito comum e você não percebe que você tem reproduzido a mentira dentro da sua casa. Isso tem gerado destruição na sua família, no teu casamento com os seus filhos. E você não percebe que você está reproduzindo consequências da marca do passado. Queridos, nós precisamos olhar para José. José, ele não deixou a falta de perdão paralisar a vida dele. Ele não deixou ele ter passado pela prisão, ele ter sido injustamente preso. Ele não deixou que tudo aquilo que aconteceu na sua vida paralisasse o potencial de futuro. Ele olhou para frente, ele olhou para o futuro e ele entendia que Deus tinha um propósito para a vida dele, para a família dele, para aqueles irmãos, para aquele pai. Não fique preso ao seu passado. Deixa Deus restaurar a tua família. Deixa Deus te mostrar o que Ele tem de propósito para você. Sabe, quando nós vamos olhar lá em Gênesis 50, não tenham medo.
Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Os irmãos trataram ele com maldade e ele retribuiu com bem. Você tem guardado mágoas no teu coração, ressentimentos no teu coração. Transforme essas mágoas em potencialize isso para o bem, para abençoar a sua família. Quais os sonhos, qual o propósito para a sua família? Você tem pensado nisso? Eu tenho sonhado no propósito que Deus tem para minha família. Independente, eu tive marcas no passado, marcas profundas, marcas que por muitos anos paralisaram a minha vida. Eu tenho sonhos de envelhecer do lado da minha amada. Eu vejo nós dois, cabelinho branco, andando, indo no mercado juntos, de mãos dadas. Eu quero olhar para os meus filhos, ajudar eles a desenvolver todo o potencial deles. Eu quero ver eles cada dia mais crescendo na presença do Senhor, sendo um servo e a serva do Senhor, que sigam as convicções da palavra de Deus, que possam formar uma família segundo o coração de Deus, que eles possam ser excelentes profissionais, que eles possam fazer a diferença na geração deles. Sonhos, certos sonhos em família, nós precisamos sonhar. Eu tenho um sonho de honrar os meus pais, a minha sogra, até o último dia de vida deles, fazer o máximo que eu posso para a vida deles. Qual o sonho que você tem para a sua família? Será que você já perdeu? Será que você precisa perdoar alguém? De repente, um pai, um filho, um irmão. Você precisa abandonar mentiras, você precisa abandonar mentiras na sua mente, dizendo assim: puxa, eu acho que eu fiz tanta bobagem no passado, eu não mereço uma família. Deus quer restituir a sua família. Toma posse da promessa de Deus para a sua vida e para a sua família. Para viver o propósito de Deus em família, nós precisamos entender a soberania de Deus nas nossas vidas e na nossa família. Já houve 2 anos de fome, os próximos 5 anos não haverá cultivo e colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar a vida com grande livramento. José, ele abriu os olhos e entendeu a soberania de Deus. Deus permitiu aquele sofrimento para que ele pudesse ser usado para preservar a vida de muitos. Somente alguém que entende a soberania de Deus consegue entender os propósitos das provações da vida. Queridos, quando eu entendo a soberania de Deus, eu posso olhar para essa crise com o coração firmado no Senhor, com o coração aberto para que Deus trabalhe um tempo novo na minha vida. José entendia plenamente a soberania de Deus. Eu fico imaginando as lutas internas de José, certo? Quando ele foi esquecido naquela prisão, ele estava ali lutando internamente, não entendendo por que aquilo estava acontecendo, mas ali ele entendia a soberania de Deus. Você não está entendendo algumas coisas que estavam acontecendo? Olhe para o Senhor. Como José naquela prisão, ele foi o melhor administrador da prisão que a prisão já teve. Ele foi top. Ele é aquele cara que organizou aquela prisão. Queridos, ele não deixou que aquela situação determinasse as atitudes dele. De repente você vai precisar olhar, e esses conflitos internos você precisa entender a soberania de Deus na sua vida. Deus é soberano, independente das circunstâncias, sabe? E quando nós vemos ali a soberania de Deus também nas tentações de José, naquele momento que ele decidiu pagar o preço para não cair em pecado. Imagine quantas tentações ele passou nesse tempo. Tentações de se moldar ao padrão de uma sociedade que não temia o Senhor. Ele foi jogado para um lugar onde a imoralidade prevalecia, onde aquele povo, com muita facilidade, eles faziam um comércio de pessoas, eles usavam pessoas como escravos. Ele tinha uma promiscuidade, ele tinha ali a lascívia muito presente. Basta ver a esposa de Potifar. Quando nós estamos diante de uma tentação, em 1 Coríntios 10, 13, o texto nos fala lá que não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Mas quando for tentado, nós podemos pedir a Ele que Ele mesmo providencie o escape. Queridos, entender a soberania de Deus é andar, caminhar nessa confiança de que Deus não vai nos deixar ser tentado além do que nós possamos suportar. Se Deus não vai deixar ser tentado além do que nós podemos suportar,
a decisão de suportar ou não é nossa. Se você tem deixado a tentação dominar a sua vida, isso tem destruído a tua família. Está na hora de você reconhecer a soberania de Deus na sua vida e na sua família. Salmo 105, 16, 20, ele vai tratar um pouquinho sobre essa soberania de Deus na vida de José. E ele vai dizer lá no versículo 21, ele constituiu o Senhor de um palácio administrador de seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse ensinar a sabedoria às autoridades do reino. Esse salmo aqui ele está falando de José, que José diz que Deus colocou ele como um líder ali para poder ministrar e compartilhar a sabedoria. José, em toda a trajetória dele, ele foi usando a sabedoria de Deus. Nós precisamos ser sábios para viver tudo aquilo que Deus planejou para nós como família. Você tem buscado sabedoria? Você tem vivido com sabedoria? Não deixe as circunstâncias desviar o propósito que Deus tem para você e para a sua família. José foi um homem tremendamente usado por Deus, tremendamente abençoado por Deus com sabedoria, e ele honrou ao Senhor. Então nós podemos olhar para a palavra de Deus, e lá em Romanos 12 ele vai falar que não se amolde ao padrão desse mundo. Não se amolde, mas transforma a renovação da sua mente. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você tem caminhado com essa convicção? Você tem caminhado firmado nessa afirmação? Queridos, a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Não abra mão de viver a plenitude da soberania de Deus na sua vida e na sua família. Não abra mão. Para viver o propósito em família, nós precisamos ter atitude de amor na prática. O amor não deve estar somente no nosso discurso, mas nós precisamos viver o amor na prática. José foi um homem que viveu o amor na prática. Ele tinha tudo para se vingar dos irmãos. Ele tinha tudo para se revoltar contra os irmãos. Mas ele retribui o mal com o bem. Ele retribui o mal com o amor. Nós vamos olhar e quando nós começamos a ler a história de José, quantas vezes ele chorou. A primeira vez, e ele vai e ele se afasta, ele chora. Depois ele vem e ele se afasta, ele chora. Queridos, o choro representa aqui o amor que ele tinha por esses irmãos, o amor pela família. Quando nós vamos ver a história de Jesus, quando nós vamos ver a história de Jesus quanto homem na palavra do Senhor, em que momento que Jesus chorou? Quando ele vê ali o seu amigo Lázaro morto, certo? Ele chora diante daquela situação. Por quê? Porque ele amava. As pessoas que olharam Jesus chorando, eles fazem essa afirmação. Ele amava muito Lázaro. Olha só, ele está chorando. Você tem chorado por amor? Você tem realizado práticas que demonstrem o amor que você tem pela sua família? Queridos, eu vejo tanta gente dizendo eu te amo, mas na primeira oportunidade, vem com acusação, vem com agressão, vem com descaso, vem com desprezo. E esse amor que está no discurso não está na prática. Você precisa viver o verdadeiro amor na sua família. Você precisa honrar sua esposa, você precisa honrar teu esposo, você precisa investir na vida dos seus filhos. Você precisa viver o verdadeiro amor, deixando Deus inundar no teu coração. Sabe, nós precisamos entender que José, ele demonstrou o amor pagando mal com o bem. E nós precisamos viver esse amor de uma forma prática. Lá em 1 João 4, 19 a 21, diz lá que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E ele afirma ali, eu amo a Deus. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe, nessa quarentena, nós estamos descobrindo muitas pessoas que, na verdade, não tinham intimidade em família. Viviam
debaixo do mesmo teto, mas o amor não era demonstrado. Eu lembro de um jantar que eu participei de Águias e tinha alguns pais ali que estavam lá com as suas filhas, ou seus filhos, ou mães com filhos, que eles falavam assim: eu não sei o que conversar, eu preciso de ajuda, porque eles tinham tempo juntos, um com o outro, e não tinham assunto. Você, quando senta com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu esposo, é um tempo prazeroso. Porque se não é prazeroso, de repente você precisa reavaliar o teu amor. Porque o amor não é somente na fala, mas é na prática. De repente você é esposa, você vai precisar ouvir mais o seu esposo. E você vai precisar falar eu te amo para ele precisa ouvir isso. Você marido, vai precisar olhar para sua esposa e vai falar eu te amo. De repente você nunca falou para os seus filhos, ou você para os seus pais. Olha esse momento. Vocês estão como casal aí, olhe um para o outro e fala eu te amo. De repente seus filhos estão aí, demonstre esse amor falando eu te amo. De repente você vai fechar os seus olhos, olhar para Deus e dizer: Deus, eu te amo. Queridos, eu tenho um amigo muito próximo. E a vida dele era o trabalho. A vida dele era o trabalho. Há uns 3, 4 anos atrás, um filho já jovem, ele sempre envolvendo esse filho no trabalho, nas empresas, nos negócios. Esse filho sofre um acidente. Muito jovem, 23, 24 anos. E ele perde a vida. E eu conversando com esse amigo e ele revoltado, ele falou assim: o que adianta todo esse dinheiro se meu filho está dentro de uma caixa? E ele vai agora para baixo da terra. E ele, naquele momento, ele se arrependia de não ter vivido marcas, memórias em família. Porque as memórias que ele tinha do filho, era ele dando bronca para que o filho fosse trabalhar, era dando bronca para que o filho fosse produzir algo que gerasse riqueza. Sabe, ele tem vivido um tempo novo hoje, porque ele tem netos. E hoje eu vejo ele passeando com os netos. Eu vejo ele vivendo um tempo que ele não viveu com os filhos, com os netos. Que pena que precisou chegar nesse tempo para que ele vivesse o amor verdadeiro em família e pudesse gerar memórias. Queridos, o que você tem colocado no lugar do teu tempo com a sua família? Você precisa definir na sua agenda com intencionalidade um tempo inegociável em família para que você viva os propósitos de Deus, para que você viva o amor de Deus. Eu quero desafiar você a olhar para o teu coração. Hoje é um tempo, nesta manhã, de realinhar o teu propósito e o propósito da sua família. Você pode fechar seus olhos onde você está. Deixa o áudio ligado aí, eu quero colocar um desafio no teu coração. De repente você vai precisar olhar e pedir perdão a Deus. Sabe, o amor de Deus, quando nós entendemos esse amor nas nossas vidas, esse amor transforma a nossa história e a história da nossa família. Eu quero desafiar você, de repente, que nunca entregou sua vida ao Senhor. Fazer uma oração onde você está, de olhos fechados, dizendo: Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero pedir perdão dessas marcas do passado que nunca foram restauradas, eu quero pedir libertação disso. Eu quero reconhecer que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Abençoa, Deus, a minha vida. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero viver um novo tempo, um novo momento, um novo propósito para a minha vida e para a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, está sendo disponibilizado um link. Você vai pegar teu celular agora, você vai entrar, clica nesse link e vai constar ali permitir. Você vai já deixar uma mensagem: eu tomei uma decisão, entregando minha vida ao Senhor. Eu tomei uma decisão reconciliando com o Senhor. Eu tomei uma decisão decidindo renascer o propósito, realinhar o propósito de Deus para a minha vida e para a minha família. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe esse novo tempo. Deus parou o mundo para que você pudesse restaurar a sua família, a sua vida com o Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus continue dirigindo e guiando a sua história. Amém.